Salve, salve, queridos alunos! Vamos dar continuidade ao nosso curso de Biologia Celular. Eu sou o professor André e vou estar acompanhando vocês durante todo esse curso. Vamos nessa? E hoje nós vamos continuar falando, investigando a nossa membrana plasmática, mas vamos falar sobre a sua composição proteica. Em aulas anteriores, nós falamos sobre toda a composição lipídica da membrana, e agora nós vamos adentrar na parte que fala da composição proteica. E para não ficar uma aula muito grande, eu resolvi dividir esse tema em duas etapas, parte 1 e 2, e hoje nós vamos começar estudando a parte 1. E quais são os nossos objetivos da nossa aula de hoje? Reconhecer as proteínas e suas funções na membrana, diferenciar tipos de proteínas de membrana, identificar formas de associação e ancoragem de proteínas na membrana e sua relação com a função, com a funcionalidade dessa proteína, e discutir os métodos de solubilização e reconstituição de proteínas em membranas. Então, antes de falar das proteínas de membrana, vamos fazer uma introdução sobre proteínas de maneira geral. E o que são proteínas? As proteínas são macromoléculas biológicas formadas por cadeias de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Então aqui eu tenho uma representação de uma proteína, mostrando que ela é uma grande molécula feita de moléculas menores, Esse tipo de molécula ela é conhecida como um polímero, Poli porque é feito de várias partes, E cada parte desse aqui é um monômero, Então polímero, e cada um desses componentes aqui, que vocês estão vendo essas bolinhas coloridas, são os monômeros. Os monômeros que formam as proteínas são justamente os aminoácidos, E como é que eles são unidos? Vamos relembrar aqui. Não é o foco de hoje, sim, falar da bioquímica, mas vamos relembrar porque mais à frente a gente vai citar essas ligações, que são as chamadas ligações peptídicas. Vamos lembrar que qualquer um desses aminoácidos, embora eles sejam diferentes, Eu tenho aí uma diversidade de cerca de 20 aminoácidos nas proteínas, embora eles tenham partes diferentes, todos eles vão compartilhar uma estrutura comum, Essa estrutura química comum a todos os aminoácidos é justamente esse compostozinho aqui, feito por um carbono central, chamado carbono quiral, e ele vai ter aqui 4 ligantes. Vai ter um grupamento químico aqui que é o ácido, o ácido carboxílico. Vai ter um hidrogêniozinho aqui, nessa ligação com o carbono. E aqui do lado vai ter um grupamento amina. Aqui embaixo, que está representado aqui nessa molécula embaixo, mas não quer dizer que ele no espaço estará embaixo. Mas aqui embaixo, nessa representação, é o grupo R. Esse grupo ele pode mudar de um aminoácido para o outro, e é isso que vai dar origem aos diferentes aminoácidos. Então a ligação ela é justamente feita entre o grupo carboxílico de um aminoácido com o grupo amina de outro, bom? Não está sendo mostrado aqui, mas dessa reação vai se destacar uma molécula de água. Então, só para a gente relembrar, porque mais à frente vai ser citado na estrutura da proteína, então é importante a gente relembrar. E aqui também está sendo mostrado, nessa imagem, só para não passar batido, duas estruturas que as proteínas podem formar. Estruturas secundárias na sua cadeia, que é aqui a chamada alfa-hélice, esse formato aqui de parafuso, digamos assim, e aqui o da folha beta, que é uma forma estendida aí dos aminoácidos. Já aproveitando para citar, porque mais à frente a gente vai precisar entender. Bom? E nas membranas, as proteínas são o quê? São os componentes fundamentais daquela estrutura. Elas vão representar ali cerca de 50% da massa, mas não vai ser sempre assim, É uma estimativa. Vai ter células que vão ter mais proteínas do que outras na membrana, isso vai depender da função daquela célula, mas é ali uma média de 50% da massa é feita de proteínas. O resto da membrana a gente já viu que são os lipídios, Mas em número os lipídios eles são bem mais numerosos, Vai ter aí mais ou menos 50 lipídios para cada proteína, E as proteínas vão realizar diversas funções, como o texto está dizendo aqui, incluindo transporte de substâncias, sinalização, interação com o ambiente, com outras células. E devido a isso, já mostrando aqui na imagem, eu tenho uma grande diversidade de tipos de proteína, e de diferentes, elas vão se inserir de diferentes formas, já indicando as diversas funções realizadas por proteínas. Lembrando que as proteínas são os tipos de biomoléculas que mais têm função nos seres vivos, nas células, E na membrana não seria diferente. Beleza, feita então essa pequena introdução sobre proteínas e proteínas de membrana, a gente pode seguir para o nosso próximo tópico, que são as formas de associação dessas proteínas à bicamada, onde elas vão se associar. A primeira que a gente vai comentar são as transmembranas. Aí nós temos 3 tópicos para falar sobre elas importantes.
Primeiro, que elas atravessam totalmente a bicamada, tá? Então o tópico está dizendo ali, atravessam a bicamada lipídica com porções em ambos os lados, né? Então ela vai ter um domínio citoplasmático, né, pelo lado interno da célula, e um domínio extracelular, pelo lado de fora. Os dois outros tópicos vão dizer que são regiões hidrofóbicas interagem com as caudas lipídicas, então é a região que vai penetrar. Deixa eu colocar aqui a imagem, já aproveitando para dizer que quais são as transmembranas aí, tá? Nessa imagem tem várias outras que a gente vai comentar, mas quais são as transmembranas, ou seja, que atravessam a membrana completamente. É o exemplo 1, 2 e 3, tá? Então essa região que atravessa aí, vou mostrar aqui no mouse, a região que está atravessando aqui, ela é composta por aminoácidos hidrofóbicos, tá? E aí, como eles são hidrofóbicos, eles vão interagir com as caudas hidrofóbicas da membrana plasmática, certo? Lembrando que a maior porção da membrana é feita pelas caudas hidrofóbicas dos fosfolipídios. A gente viu em aulas anteriores, né? Então são regiões apolares também, como a gente comentou. Tudo bem? E o nosso pequeno subtópico aí vai dizer o quê? Que essas regiões hidrofílicas, ou seja, compostas por aminoácidos hidrofílicos, ficam expostas à água. Então na região aqui, ó, externa dessas proteínas aqui, é uma parte hidrofílica da proteína, e aqui também na parte que está voltada para o citosol. E veja que nós temos aqui algumas diferenças entre elas. Essa aqui é a chamada proteína transmembrana, passagem única, e essas outras duas são de multipassagem, certo? Sendo essa aqui uma conformação alfa-hélice, que é essa em forma de parafuso. Fiquem tranquilos que a gente vai ver depois, tá? E essa aqui, a chamada folha beta, formando um chamado barril beta, a folha beta pregueada, e o barril conhecido como barril beta. Mas nós vamos ver com calma depois. Depois eu tenho aqui ainda na imagem proteínas ligadas à monocamada citossólica. Então aqui eu tenho dois exemplos aqui, ó. Uma está ligada por uma alfa-hélice parcial, certo? Que é o nosso primeiro exemplo aqui, ó, ancoradas por hélice anfifílica exposta. Tá aqui uma hélice parcial. E a outra ligada covalentemente a cadeias lipídicas. Então tá aqui ligada, por exemplo, a um lipídio, né, um ácido graxo, por exemplo. Ela não está inserida diretamente, a sua estrutura proteica não está diretamente, ela é ligada a um lipídio. Esse lipídio está inserido entre as caudas hidrofóbicas, certo? Essa 1, 2 e 3, elas também são agrupadas, chamadas de proteínas integrais. São proteínas que, pelo menos, uma parte dela atravessa a membrana, nem que seja parcialmente, beleza? Seguindo aqui, nós temos proteínas ligadas à monocamada externa. Aí nós temos um exemplo aqui que é ligada por essa âncora. A âncora é feita de glicosil, fosfatidil-inositol, que é um tipo de lipídio fosfatado, certo? E aonde ela vai ancorar aqui essa proteína de número 6. Ela é também chamada âncora de GPI. Legal? E por último eu tenho as proteínas associadas. Então elas não estão realmente ligadas ali, elas estão associadas por interações que não são ligações covalentes, por exemplo. São interações eletrostáticas, perdão. Então vamos falar também sobre as formas de associação, agora relacionada à funcionalidade da proteína. Então, a própria maneira com que ela se insere ali, ela está relacionada à sua função. Primeiro, as proteínas de transmembrana. Como ela é transmembrana, ela vai poder atuar nos dois lados da membrana. Quais são as funções principais, então, que são realizadas por esse tipo de proteína? A sinalização celular e o transporte de moléculas. Por quê? Porque são ações que vão requerer o funcionamento dos dois lados. Então, como exemplo, nós temos os receptores e as proteínas transportadoras. O que é um receptor? É uma proteína ali que ela vai se ligar a uma molécula que está sendo emitida por um outro tecido, por outros tipos de célula ao redor, e ela vai se ligar nessa proteína, e a proteína vai, de acordo com a ligação dessa molécula, ela vai passar o sinal para dentro, ela vai causar alguma coisa, né? Isso vai depender do receptor, que vai ser ali interpretado pela célula, certo? E a proteína transportadora, como essa proteína de canal, ela é um receptor e um transportador. O que ela é? Ela é um caminho aqui para substâncias que normalmente não entrariam sozinhas na célula, né? Como, por exemplo, íons, que são hidrofílicos, e aí eles precisam de um caminho hidrofílico, né? Então aqui esse canal aqui é hidrofílico, eles precisam aqui para passar. Então aqui ao mesmo tempo ela é um receptor e uma transportadora. E aí eu tenho proteínas que são associadas a um lado da membrana. Então elas vão atuar apenas naquela monocamada, ou seja, monocamada interna, ou monocamada externa. E aí vão estar aí, geralmente associadas ou a proteínas, ou então vão estar utilizando âncoras lipídicas. Como exemplo está dizendo aqui, eu tenho as proteínas periféricas, né, que são aquelas que vão estar associadas por interações proteína-proteína, e também tenho ligadas à membrana por âncoras lipídicas, que são aquelas moléculas que vão estar ligadas ali
por ligações covalentes, como, por exemplo, ácidos graxos, né, como o ácido mirístico, palmítico, ou o grupo prenila. Nós vamos já ver o que são isso aqui. Exemplos dessa classe de proteínas aqui, sinalizadoras, por exemplo, nós vamos estudar como a SRC, a RAIS e a RAB. Tá bom? Aqui nós temos os exemplos de âncoras lipídicas, ó. Essas duas aqui são ácidos graxos, tá? Só tem diferençazinha química aqui na ligação. Aqui, por exemplo, é uma cisteína, aqui no amino terminal, e aqui eu tenho um grupo prenila. Então são três tipos de âncoras aqui que vão aparecer. E isso vai ser importante no nosso próximo tópico aqui. Você entender a importância. Porque algumas dessas proteínas ligadas à monocamada, elas vão se associar de forma temporária à membrana, por meio dessas âncoras. E isso vai ter a ver com a funcionalidade delas. Algumas proteínas associam-se temporariamente à membrana, permitindo a flexibilidade funcional. Então elas vão poder, em um certo momento, se associar à membrana para fazer a sua função e, ao mesmo tempo, se desligar. Tá? Isso por meio de diversos mecanismos, utilizando essas âncoras. E de que maneira isso vai ocorrer? Vamos ver, então, os mecanismos, através dos mecanismos de associação. O primeiro nós vamos analisar interações apenas proteína-proteína e proteína-lipídio, que vai ocorrer em que tipo de proteína? Nas proteínas associadas. Então elas vão ser reguladas, a sua interação, elas vão poder se ligar ou desligar por alguns fatores, como o pH, que é a variação de hidrogênio livre. Isso vai associar mais ou dissociar aquela proteína. Sinais celulares mediados por mudanças químicas, como a fosforilação, né? Tem outras, a principal na célula é a fosforilação, mas tem outras também. As mudanças conformacionais, né? Então a proteína ela pode mudar a sua estrutura espacial, geométrica, e isso vai interferir na associação e dissociação dela, e também a composição do meio ali, com a liberação de íons, como o íon cálcio e magnésio, certo? Então são os fatores de regulação desse tipo de interação. E depois nós temos as que são associadas por mudanças conformacionais, que expõem domínios hidrofóbicos ou lipídios ligados, que se inserem na membrana. Então é o caso, o nosso exemplo aqui, que é a proteína RAB. Tá? O que a proteína RAB ela faz? Ela vai estar interagindo com a formação das vesículas. Tá? Então, ora, ela tem que se ligar à membrana e ora ela tem que se desligar. Então, como é que ela vai passar de um estado solúvel para o insolúvel? Justamente pela ligação do GTP. Ó. Quando ela está com o GDP ligado nela, ela vai ser solúvel no citosol. Mas quando ela recebe aqui, ó, pelo fator de troca de nucleotídeo, ela recebe um GTP, para se ligar a ela se torna solúvel em membrana, né? Porque ela expõe a sua âncora lipídica. E aí, quando ela expõe essa âncora lipídica, ela tem afinidade pela membrana, ela vai se inserir aqui, ó. Isso aqui ela vai tá regrando o tráfego de moléculas. Tá? Então, aqui é um exemplo de como as proteínas elas podem passar de um estado solúvel ou não solúvel na membrana ou no citoplasma, alternando a exposição dessas âncoras, isso de acordo com sinais que a célula vai emitir. Vamos falar agora sobre as estruturas de inserção das proteínas transmembranas. São as formas pelas quais elas se inserem na membrana. A primeira que nós vamos comentar, que nós citamos anteriormente, é a forma de alfa-hélice, que é uma hélice, né, à direita, em que a cadeia polipeptídica se enrola ao longo da membrana. É aquela estruturazinha lá, em parafuso que a gente viu, certo? E qual é a função desse formato pelo qual ela passa pela membrana? É maximizar essas ligaçõezinhas aqui que estão sendo formadas entre o grupo carboxílico, não é uma ligação, uma interação, tá? É uma ponte de hidrogênio entre o grupo carboxílico e o grupo amino de cada aminoácido. O que acontece? Essas ligações peptídicas, elas são polares, certo? Quando elas passam no ambiente da bicamada, que é um ambiente apolar, praticamente todas as ligações, elas são direcionadas para fazer pontes de hidrogênio. Tá? Então essa estrutura ela acaba estabilizando a proteína ao longo da membrana. Aqui nós temos dois exemplos de proteínas em alfa-hélice, né? Uma de passagem única e uma de múltipla passagem aqui, tem várias hélices. Uma pequena observação é que proteínas de passagem múltipla, como essa aqui, elas podem se enovelar. Essas hélices, né, elas podem, por exemplo, não ter contato, algumas delas podem não ter contato com a bicamada e elas podem adotar outros tipos de conformação. Elas podem se enovelar e podem até fazer apenas hélices parciais. Como no exemplo aqui, nós temos essa proteína aqui de canal fazendo apenas duas hélices aqui parciais. Então aqui em vermelho e azul. Bom, continuando, nós temos uma forma menos comum pela qual as proteínas transmembranas vão atravessar, que é a forma conhecida como
beta-barril ou barril-beta, que é uma estrutura proteica formada por folhas betas antiparalelas conectadas em um formato cilíndrico fechado. Nessas folhas, pessoal, são chamadas assim porque os aminoácidos eles não vão ter torção, eles vão passar em linha reta pela membrana, como está sendo mostrado aqui, ó. Eles vão passar aqui, ó, uma linha reta, que é uma representação de uma dessas folhas aqui, tá? Que são esses em rosa aqui também. Então vai passar em linha reta, por isso que ela é chamada de folha. E cada uma dessas folhas, que vão estar aqui uma ao lado da outra, elas vão se estabilizar por aquelas pontes de hidrogênio também, tá? Então assim que elas vão satisfazer aquela necessidade das ligações, que são ligações peptídicas, que são polares. Então elas vão ficando aqui, uma ao lado da outra. E por que elas são antiparalelas? Porque o sentido aqui dos aminoácidos, ó, eles são invertidos. Aqui, ó, por exemplo, nessa folha, aqui da direita para a esquerda está o sentido N para C, que é o N terminal para C terminal, enquanto que na outra folha está invertida, da esquerda para a direita. Por isso que elas são antiparalelas, tá? Essas folhas vão se juntando em número e elas vão se curvando. E ao se curvar, elas vão formar uma espécie de tubo, de cilindro, que vão formar poros para passagem de diversas substâncias. E assim, essas proteínas são conhecidas como porinas. Então veja aqui, por exemplo, na letra A, eu tenho essa porina aqui, que tem 8 fitas, na B com 12, aqui com 16, e aqui até com 22, olha só como são grandes. Chega até 22 fitas, essas folhas também são chamadas de fitas, certo? Os exemplos, então, são as proteínas chamadas porinas, que vão aparecer em algumas organelas, no caso da mitocôndria e cloroplasto, e nas membranas externas de bactérias, então está presente principalmente em bactérias, mas também não tenho só porinas, tá? Eu tenho também alguns receptores que têm esse formato e também enzimas. Bom, agora que nós já conhecemos as proteínas transmembranas alfa-hélices, vamos falar sobre as interações que podem ocorrer entre essas hélices. Então essas hélices, elas não são ali estáticas na membrana, elas vão interagir entre si, tanto de proteínas de múltipla passagem, como proteínas de passagem única. Elas vão interagir na membrana. Isso vai ocorrer devido aos resíduos apolares que estão passando ali. O que são esses resíduos apolares? São aminoácidos que estão passando por dentro em alfa-hélice por dentro da membrana. Então, como eles são apolares, eles vão interagir entre si. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, é uma proteína transmembrana de múltipla passagem, recém-sintetizada. Então, ela é colocada na membrana, as suas hélices, separadamente. Mas depois, essas hélices elas vão se juntar de acordo com a função que aquela proteína vai exercer. Então, muitos dos contatos que estão aqui entre lipídios e proteínas, eles serão substituídos por contatos proteína-proteína, para que essa proteína se torne, então, funcional, que se chama aqui a proteína de membrana enovelada. Então, quando as suas hélices estão nas posições corretas de acordo com o funcionamento dessa proteína. Tá? Então, as hélices não vão agir de forma isolada, não, vão interagir. Tanto hélices das múltiplas passagens quanto de passagem única, que é o que está sendo falado aqui no tópico 2, que é a formação de complexos. Tá? Então, organizam múltiplas hélices em proteínas de passagem múltipla, como eu falei aqui no exemplo da figura, mas também eu tenho proteínas de passagem única, podendo formar homoheterodímeros para funcionar, ou seja, elas vão se juntar com outras de passagem única na membrana para formar um dímero, que pode ser um homo de proteínas iguais ou hétero de proteínas diferentes, como no exemplo aqui desse receptor do fator de crescimento, em que para funcionar na membrana ele tem que se juntar com outro igual a ele. Após a ligação aqui da molécula sinalizadora, ele vai formar aqui esse homodímero para funcionar. E quais são as funções então relacionadas à interação dessas alfa-hélices? Então elas são essenciais para a formação de canais, de receptores, como no exemplo aqui. Proteínas transportadoras, geralmente elas têm múltiplas hélices, são de múltipla passagem, e daí por diante, né? Permitem ajustes estruturais necessários à atividade biológica. Então elas vão ter maior mobilidade também na membrana, vão poder fazer várias funções que exigem movimentos dessas proteínas, diferentemente, por exemplo, das proteínas de barril, onde elas são mais ali estáticas, né? As folhas beta fregueadas, elas são mais estáticas. Beleza? Vamos nessa. Agora vamos falar sobre a glicosilação de proteínas. Sabemos que muitas proteínas de membrana são glicosiladas. Mas afinal de contas, o que é a glicosilação? A glicosilação é o processo pelo qual cadeias de carboidratos são covalentemente ligadas a proteínas. Esse processo ocorre no lume do retículo endoplasmático e no complexo de Golgi. Como está sendo mostrado aqui no exemplo, uma proteína sendo produzida aqui no retículo endoplasmático, e à medida que ela vai sendo inserida aqui na membrana, ela vai recebendo aqui os carboidratos.
Esse aqui é o processo de glicosilação, que começa no retículo endoplasmático e vai continuar no complexo de Golgi. Em relação a essas cadeias que vão sendo formadas aqui, cadeias de oligosacarídeos, que nós temos que saber a respeito. Elas vão estar presentes na porção não citossólica da membrana. Por quê? Porque isso reflete a própria produção dela. Como elas são produzidas no lumen, que é essa região de dentro aqui, ó, do retículo endoplasmático e depois de Golgi, quando elas são transportadas por vesículas que vão se destacar no complexo de Golgi. E aí dentro da vesícula ela também vai estar no lumen da vesícula, tá? A glicoproteína. Mas quando essa vesícula ela se funde com a membrana, o lumen da vesícula passa a ser então a região externa da membrana, que ela se fundiu. Então é por isso que ela vai estar presente na porção não citossólica da membrana. Então eles são extremamente diversos também, podem ter menos de 15 açúcares, então eles são pequenos, mas são ramificados e ligados por diferentes tipos de ligação covalente. Então eles vão ter diferentes combinações desses caras aqui, vão sofrer inúmeras modificações lá no complexo de Golgi. E vão estar participando de uma estrutura chamada glicocálise, que é a camada de carboidratos que vai revestir a célula então, formada por glicoproteínas e glicolipídios, que é toda essa camada aqui mais externa, sendo mostrada aqui na imagem, e aqui no detalhe, vários oligosacarídeos, carboidratos ligados a proteínas e lipídios formando o glicocálise. E quais são, então, as funções relacionadas ao glicocálise e às próprias glicoproteínas? A proteção vai formar aqui uma camada protetora contra substâncias, bactérias, micro-organismos, outras células. No reconhecimento celular, muitos aqui dessas glicoproteínas e glicolipídios vão ser receptores para substâncias, tá? E também vão ser reconhecidos esses carboidratos por células de defesa e por células do próprio tecido, vão ser utilizados para esse reconhecimento, para adesão ao substrato e a outras células. A permeabilidade seletiva, também algumas substâncias vão ser mais permeáveis ou não a esses carboidratos, né, em determinado momento na célula. Então uma das funções também é relacionada à permeabilidade seletiva. Beleza? Para terminar a nossa aula, vamos falar de dois tópicos aqui relacionados aos experimentos com proteínas. E o primeiro é a solubilização de proteínas de membrana, que é a retirada ali da proteína da bicamada lipídica. Então ela vai ser o quê? O processo de extração de proteínas ligadas à membrana celular, permitindo que elas se tornem solúveis em solução aquosa para análise ou estudo. Geralmente será utilizado então detergentes. Detergentes são o quê? Substâncias anfifílicas também, assim como são os fosfolipídios. Os detergentes possuem uma estrutura anfipática, né, ou anfifílica, com uma região hidrofóbica que se associa às causas lipídicas da membrana e uma região hidrofílica que permanece solúvel em água. Então o que ele vai fazer na prática? Um detergente, molécula de detergente aqui, ó, ele vai competir com os fosfolipídios aqui, ó, pelas interações com as proteínas. Então aqui uma proteína aqui de membrana, a bicamada lipídica, o que vai acontecer? Quando ela foi adicionada a uma mistura onde tem uma solução onde tem detergente, e essa solução está concentrada, uma determinada concentração no detergente, esse detergente, né, as moléculas do detergente, que é uma molécula anfipática, né, ela vai então deslocar aqui os lipídios e vai substituir aqui tanto na proteína, aqui nos contatos com a proteína, quanto nos contatos com o lipídio. E aí essa proteína que antes seria insolúvel, ela vai se tornar solúvel. Por quê? Porque ela vai estar cercada aqui pelo detergente, ó, com o detergente com a cauda hidrofóbica aqui na região hidrofóbica da proteína, ó, e com as cabeças voltadas para a água, então ele vai acabar deixando a proteína solúvel. E quais são os tipos de detergente? Eu tenho os detergentes não iônicos, como por exemplo o Triton X100, bastante utilizado. Ele vai ter uma ação de solubilizar, né, proteínas sem causar desnaturação, porque ele é mais suave, preservando a sua conformação e função. Então é um tipo de detergente mais suave, que é utilizado com proteínas onde eu quero manter a estrutura dela intacta, para que eu possa, então, num outro momento, conseguir analisar a função dessa proteína. Como está dizendo aqui, ó, o uso ideal em estudos funcionais de proteína, como interações enzimáticas ou de ligação. Aqui eu tenho um exemplo da molécula de detergente. Eu tenho aqui, por exemplo, o Triton X100, que é um tipo de detergente não iônico, mas aqui também já está sendo mostrado que é muito usado também, que é o SDS, que já vai ser um detergente mais forte, ó, um detergente iônico. Então ele é utilizado quando se quer fazer a separação mesmo total da proteína, da membrana, e não se está muito preocupado com a estrutura dela. Então ele vai ser mais usado com a estrutura funcional, né, no caso, a conformação dela funcional, o enovelamento dela. Então ele vai ser mais usado para
por exemplo, com experimentos que vão envolver o gel de eletroforese, que é para analisar o peso daquela substância e a estrutura dela, mas não a estrutura funcional. E como é que vai ser feita então a reconstituição da proteína na membrana? Esse é o processo de reincorporação da proteína de membranas isoladas em sistemas artificiais, como lipossomos e nanodiscos, simulando um ambiente natural para estudos estruturais, funcionais e bioquímicos. Então vai ser a recolocação dessas proteínas em um ambiente que ali tente simular de alguma maneira o ambiente da membrana plasmática. Para ser realizado o estudo, aí eu tenho dois tipos, os lipossomos e os nanodiscos. Então aqui mostrando aquela parte inicial que eu falei, do uso do detergente, ó, ele vai aqui deslocando os fosfolipídios, né, numa determinada concentração, certo? E aí ele consegue isolar aqui a proteína, por exemplo aqui, ó, está sendo feita a purificação da bomba de sódio e potássio, certo? Depois essa proteína, ela vai ser inserida aqui novamente. E de que maneira que vai ser feito isso? É fazendo o processo contrário. Eu pego aqui a proteína, uma solução, e eu começo a injetar fosfolipídios. Aí os fosfolipídios, com o aumento da concentração deles, eles vão deslocar novamente o detergente, e aí a proteína vai se inserir na bicamada que será formada aqui o lipossomo. Certo? Isso aqui é, por exemplo, a formação do lipossomo, para estudar aqui a função da proteína. E aí a proteína ela pode voltar a funcionar aqui nesse ambiente. Aí eu tenho a técnica dos lipossomos, são vesículas esféricas de bicamadas lipídicas. A vantagem, simulam membranas naturais, úteis para estudo de transporte e interação de proteína e lipídio, como está sendo mostrado na imagem. A limitação, que é a estrutura heterogênea, ou seja, eu não tenho controle de como será exatamente essa vesícula, e também a orientação da proteína. Eu não tenho muito controle, ela pode se inserir de várias formas aqui. Depois eu tenho o nanodisco, o processo é o mesmo inicial, só que no final eu vou inserir, né, o que é o nanodisco? Estruturas planas de bicamada lipídica cercadas por apolipoproteínas, que são proteínas que têm interação com lipídios e com a água. Ela tem um lado que consegue interagir com o lipídio, tá aqui, ó. Aí ela consegue então formar aqui um bolsão de fosfolipídios. E aí eu tenho controle, porque aqui eu consigo inserir uma proteína com maior cuidado, digamos assim. A vantagem, simula um ambiente homogêneo, bem controlado, ideal para cristalografia e interação molecular. E as limitações, a preparação é mais difícil, mais complexa, e adequação limitada a proteínas menores. Então aqui, por exemplo, eu não consigo colocar proteínas muito grandes. Por quê? Porque eu tenho a limitação do próprio tamanho dessa proteína aqui que forma o cinturão, certo? Por exemplo, na nossa imagem aqui é uma lipoproteína de alta densidade, uma LDL, formando aqui esse nanodisco. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Essas são as nossas referências. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o momento. E se você gostou, deixa o joinha e se inscreve no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar aqui criando novas aulas. Então fiquem todos com Deus e um abraço.